Minha família tem uma pequena casa de férias no Colorado. Meus pais são esquiadores ávidos, o que foi o fator motivador por trás da compra. A casa está na família desde antes de eu nascer. Está definitivamente mostrando sinais da idade em muitos aspectos, mas também tem cerca de 40 anos, não vai parecer nova. Meu pai teve que fazer muita manutenção no lugar ao longo dos anos. Ainda está na nossa família até hoje, mas está realmente em seus últimos dias. Meu pai fala sobre derrubá-la e construir um novo lugar, mas eu realmente não me envolvo nas decisões dele. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha 8 e meu irmão, 11. Estávamos no Colorado durante uma nevasca. A quantidade de neve era insana, e claro, meu irmão e eu tivemos que sair para brincar. A melhor parte de ir para lá quando éramos crianças era o imenso espaço. A propriedade tem uma grande clareira, com florestas ao redor em todas as direções. Há uma estrada sem saída que desce a colina, levando algumas outras propriedades quase igualmente grandes. É o layout perfeito para esconde-esconde, guerra de bolas de neve ou qualquer número de jogos assim. Meu irmão, Josh, e eu saímos com nossas roupas de neve para jogar nosso jogo de guerra de bolas de neve, com nossas próprias regras personalizadas. Basicamente, montávamos 2 fortes. Podíamos escolher nossos fortes em qualquer lugar, mas tínhamos que dizer um ao outro onde estávamos escolhendo. Então, fazíamos uma grande bola de neve como se fosse a joia que tínhamos que roubar do outro forte e trazer de volta ao nosso. Josh escolheu montar o forte dele na propriedade do vizinho mais próximo. Quase nunca havia carro lá, tipo, 9 de cada 10 vezes que íamos, não havia ninguém, então costumávamos brincar naquela propriedade também, já que eles nunca estavam lá. O que fazíamos era construir pequenas paredes para simular um forte e colocar a bola de neve grande atrás delas. Para chegar até o forte um do outro nesse jogo, podíamos cortar caminho pela floresta ou descer ou subir pela estrada até chegar ao forte oposto. Quando Josh correu pela estrada e desapareceu, eu deveria esperar ele soprar o apito para sinalizar que o jogo tinha começado. Esperei por um tempo, bastante tempo, mais de 5 minutos. Ele já tinha montado o forte dele naquela hora, então, tudo o que precisava fazer era voltar lá e soprar o apito. Quando se passaram uns 10 minutos, decidi que provavelmente só não estava ouvindo o apito de onde eu estava. Então comecei a planejar minha rota. Seria melhor ir pela floresta ou pela estrada? Optei pela estrada porque, honestamente, atravessar a floresta durante uma nevasca, com 8 anos, era uma ideia assustadora. Comecei a marchar pela neve fofa e não limpa do chão, enquanto flocos de neve batiam no meu rosto. Mas com a quantidade de camadas de roupa que minha mãe me fez vestir, eu não estava com frio nenhum. Quando me aproximei da entrada da propriedade vizinha, olhei por entre as árvores e não vi o Josh por lá. Com toda a vegetação e as árvores peladas no inverno, era bem fácil enxergar pela floresta. Então cortei caminho por entre as árvores, meio que tentando entrar de fininho, mas Josh simplesmente não estava em lugar nenhum. Vi o forte dele, então olhei ao redor e, quando consegui confirmar que ele não estava à vista, me aproximei do forte para pegar a joia. Antes que eu pudesse fazer isso, ouvi uma voz de mulher gritar: "Com licença, você está procurando seu irmão?" Me virei na direção da qual a voz veio, e era uma senhora mais velha na porta da frente da casa dos vizinhos. Gritei de volta que estávamos brincando de um jogo. Ela respondeu: "Seu irmão não está aqui." Fiquei muito confuso. Comecei a caminhar em direção aos degraus da frente da casa e, conforme me aproximava, o rosto da mulher ficava mais visível. Na minha mente de 8 anos, ela parecia muito mais velha do que provavelmente era. Quando cheguei mais perto da casa, notei que, em uma das janelas do andar de cima, havia alguém me observando. Por um segundo, achei que fosse o Josh. Era alguém com metade do rosto coberta, presumivelmente por um gorro preto, e a parte inferior do rosto escondida sob a borda da janela. Também notei outra trilha de pegadas indo em direção à porta da frente. Tinha que ser a do Josh. A mulher me olhava com um sorriso muito estranho. Eu lembro da sensação do meu coração afundando, sem saber exatamente o porquê. Ela acenou para que eu entrasse, dizendo para eu sair do frio. Fiquei paralisado. Gritei: "Josh!" Mas não houve resposta.
A mulher parou de sorrir. Claramente, ela não esperava que eu fizesse aquilo. Também notei que aquela trilha de pegadas voltava, como se a pessoa tivesse ido até a porta, depois se virado e voltado para a floresta. Então, ouvi passos pesados dentro da casa. Soavam como se estivessem descendo as escadas. Comecei a correr. A mulher gritou algo para mim, ou para alguém, mas não consegui entender. Olhei para trás uma última vez. O rosto que eu tinha visto antes na janela de cima já não estava mais lá. Corri para fora da propriedade, de volta à estrada, seguindo pelas minhas próprias pegadas. Foi quando comecei a ouvir o assobio do meu pai lá do alto da colina, o assobio que ele sempre fazia para chamar a mim e ao Josh na hora do jantar. Quando cheguei de volta à entrada da nossa casa, meu pai e o Josh já estavam lá. Eles estavam vindo me procurar. Antes mesmo que eu pudesse explicar o que tinha acontecido, o Josh já estava contando. Tinham pessoas na casa dos vizinhos, chamando para eu entrar. Eu disse que exatamente a mesma coisa tinha acontecido comigo. Então meu pai foi até lá, segurando algum tipo de arma. Nós ficamos esperando em casa com a nossa mãe. Ele demorou um bom tempo para voltar. Quando voltou, disse que a porta da frente estava trancada e que não havia nos preparado para nossa última descida do dia. Estávamos naquela mistura de cansaço e adrenalina que só um bom dia de esqui pode proporcionar. O sol já estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu com tons laranja e roxo. As sombras das árvores se esticavam nas trilhas e a temperatura começava a cair rapidamente. Rilan sugeriu que a gente tentasse uma trilha diferente, uma que ele achava que ainda não havíamos experimentado. Jaden estava meio contra, dizendo que a luz já estava fraca demais, mas a curiosidade, e talvez os efeitos dos shooters de Fireball, falou mais alto. Seguimos Rilan, que parecia saber para onde estava indo. A trilha era estreita, e as marcações já não estavam tão visíveis. Em pouco tempo, percebemos que estávamos praticamente sozinhos naquela parte da montanha. As outras pistas ainda tinham esquiadores aqui e ali, mas aquela parecia esquecida. Havia poucas marcas recentes na neve, como se ninguém tivesse passado por ali o dia inteiro. A inclinação da trilha aumentou de repente e, em uma curva mais fechada, perdemos o controle por alguns segundos. Eu fui o último da fila e quase caí tentando manter o ritmo. Quando finalmente nivelamos a velocidade, percebemos que Rilan tinha desaparecido. Rilan? Jaden gritou. Nenhuma resposta. Paramos e escutamos apenas o som do vento e dos nossos próprios passos afundando na neve fofa. Jaden e eu voltamos alguns metros, esperando ver Rilan vindo de trás de alguma árvore. Mas o tempo passou, e ele não apareceu. Então ouvimos um som. Não era o barulho típico de esquis na neve. Era como algo se arrastando. Deve ser ele, disse Jaden, mas sua voz já não soava tão confiante. Foi quando vimos algo se movendo entre as árvores, alguns metros abaixo da trilha. Não parecia alguém esquiando. Era rápido, mas errático. Quase como se estivesse correndo, de 4. Eu me arrepiei inteiro. Aquilo não era o Rilan. Não podia ser. Vamos voltar. Agora. Falei. Começamos a subir a trilha de volta, o que era quase impossível com os esquis, então os tiramos e seguimos a pé, afundando até os joelhos na neve. Chegamos de volta a um cruzamento que reconhecíamos e decidimos seguir para o chalé, onde estavam os outros turistas. Quando entramos, aliviados, perguntamos imediatamente se alguém tinha visto Rilan. E lá estava ele, sentado, com um copo de chocolate quente na mão, como se nada tivesse acontecido. Cara, onde você se meteu? Perguntei, ainda ofegante. Eu caí naquela curva e desci reto até uma trilha azul. Peguei um lift de volta. Achei que vocês estavam atrás de mim. Respondeu ele, confuso. Jaden e eu nos entreolhamos. Então, o que, ou quem, estava nos observando na trilha esquecida? Nunca conseguimos explicar direito. Talvez tenha sido cansaço, imaginação, ou algo que realmente não deveria estar ali. Desde aquele dia, evitamos aquela área da montanha. E quando perguntamos aos funcionários sobre aquela trilha, disseram que ela estava oficialmente fechada há anos, por causa de avistamentos estranhos. Apenas mais uma lenda de montanha? Talvez. Mas até hoje, quando vejo neve cair ao entardecer, lembro do que vi naquela floresta, e ainda sinto aquele arrepio na espinha.
Algo assim. Elas riram, e a conversa foi ficando mais leve, divertida. Devon sugeriu que fizéssemos uma última descida, juntos antes do lift fechar. Achei uma ideia incrível. Sinceramente, quem recusaria uma última corrida de esqui ao pôr do sol com duas garotas lindas e simpáticas? Seguimos todos para uma das trilhas menos movimentadas, que Devon recomendou. Ela disse que conhecia bem o caminho, que era tranquilo e levava a uma vista incrível. Rylan e Er, que sempre gostavam de explorar, toparam de imediato. Jaden e eu trocamos um olhar, meio hesitantes, mas acabamos indo junto. A trilha começou normal, com curvas suaves e trechos de floresta em ambos os lados. O sol já havia praticamente sumido, e a luz do céu ficava cada vez mais azulada, quase cinza. Devon ia na frente, com Taylor e Er logo atrás. Jaden, Rylan e eu vínhamos logo depois. Foi quando começamos a perceber algo estranho. A trilha não parecia fazer parte do circuito normal. Não havia sinalização, nenhuma placa de dificuldade ou de orientação. E o terreno ia ficando mais íngreme. Devon gritou lá da frente. Vamos, é só mais um pouco. Tem uma clareira incrível logo ali. Só que a floresta ao nosso redor parecia cada vez mais fechada, e o som dos nossos esquis na neve era o único ruído que se ouvia. Nada de pássaros. Nada de vento. Nenhum outro grupo por perto. Foi então que Taylor olhou para trás e disse: Vocês sabiam que essa trilha foi fechada depois de um acidente? Ela disse isso com um sorriso no rosto, como se fosse uma piada. Mas ninguém riu. Que acidente? Perguntou Jaden. Taylor apenas deu de ombros e virou para frente novamente. Então, sem aviso, Devon parou bruscamente, fazendo todos frearem atrás dela. Ela apontou para algo à esquerda, entre as árvores. Olhem ali, vejam aquilo. Era uma cabana. Uma pequena construção de madeira parcialmente coberta pela neve, com a porta entreaberta. Algo sobre ela. Parecia errado. Antiga demais. Fora de lugar. Rylan perguntou se era ali a tal vista que ela tinha mencionado. Devon não respondeu. Taylor apenas caminhou em direção à porta da cabana. Er gritou: Espera! Onde você vai? Ela não respondeu. Apenas entrou. Devon virou-se para nós e, com o mesmo sorriso estranho de antes, disse: Vocês vêm? Foi nesse momento que percebi. Ninguém mais queria estar ali. Jaden balançou a cabeça e deu um passo para trás. Eu fiz o mesmo. Er hesitou, mas ficou parado. Só Rylan parecia tentado. A seguir, foi quando escutamos um barulho vindo de dentro da cabana. Algo como risadas, mas não humanas. Um som estranho, distorcido, vindo de várias direções ao mesmo tempo. Er gritou: Vamos sair daqui! Viramos e começamos a subir a trilha de volta com os esquis nas mãos, lutando contra a inclinação e o medo. Corríamos sem olhar para trás. E, por algum motivo, nenhum de nós ousou perguntar por que Devon e Taylor ficaram lá. Nem sequer se eram, de fato, reais. Chegamos de volta à base da montanha já quase de noite. As luzes do resort pareciam um alívio indescritível. Contamos o que aconteceu a um dos atendentes, que apenas franziu a testa e disse: Aquela trilha está fechada há anos. Não deveria haver ninguém lá. Perguntamos sobre a cabana. Ele negou com a cabeça. Não há nenhuma cabana naquele trecho da montanha. Nunca mais vimos Devon ou Taylor. E desde então, toda vez que eu volto para esquiar, evito qualquer trilha que não esteja no mapa. Rindo e tropeçando na neve fofa enquanto carregavam os esquis nos ombros. Eu e Jaden seguimos mais atrás, ainda trocando olhares sobre o quão estranho tudo parecia, mas nenhum de nós dizia nada. Era como se, ao verbalizar, tornássemos a estranheza real demais para continuar. Subimos por uns 10 minutos, o que já era mais do que um pouquinho como Devon havia prometido. E foi quando chegamos a uma placa meio caída, coberta por neve e quase ilegível. Entrada por conta e risco. Devon e Taylor nem hesitaram. Se jogaram entre as árvores com facilidade, como se já tivessem feito aquilo várias vezes. Nós hesitamos por uns segundos, mas logo os outros dois nos chamaram e seguimos em frente. O começo do glade era bonito até. A luz filtrava por entre os galhos altos, a neve cintilava intocada.
Mas não durou muito. A floresta foi se fechando. As árvores ficavam mais próximas, os galhos baixos batiam nos nossos braços e capacetes. O terreno ficou mais acidentado, com buracos escondidos sob a neve fofa, pedras, troncos. Devon ia lá na frente, ágil, rindo, gritando coisas que mal conseguíamos ouvir. Taylor estava atrás dela. Mas quando olhei para trás, percebi que Rylan não estava mais com a gente. Cadê o RY? Perguntei, tentando esconder o pânico. Jaden e Amir pararam também. Olhamos em volta. Só havia árvores. Nenhuma trilha clara de volta. Nenhum som. Talvez ele caiu, disse Amir. Eu volto para procurar. Mas Devon gritou do alto de uma ladeira próxima. Não. Não voltem. Ele foi por outro caminho. Encontrem ele na clareira. Que clareira? Começamos a duvidar da história toda. Mas ainda assim, seguimos. Descemos mais uns 200 metros, e aí foi quando tudo ficou errado de verdade. A floresta acabou de repente. Saímos num espaço aberto, circular, envolto por árvores densas de todos os lados. No centro, uma estrutura. Parecia um altar de pedra parcialmente coberto por neve, com velas apagadas ao redor e marcas no chão. Marcas estranhas. Simbólicas. Taylor parou perto dele e tirou o gorro. Seu cabelo loiro balançou com o vento gelado. Mas seu rosto tinha mudado. Ou, melhor, era como se algo tivesse sido tirado dela. O sorriso era vazio. Os olhos, escuros. Sem brilho. Devon apareceu do outro lado, ofegante, mas não por esforço físico. Ele não vai mais se juntar a vocês. Mas não se preocupem, vocês três serão o suficiente. Foi aí que ouvi o grito. Era Rylan, vindo de dentro da floresta. Um grito de puro terror, como se sua alma estivesse sendo arrancada. E depois, silêncio total. Amir correu na direção do som, mas desapareceu entre os galhos em segundos. Eu e Jaden ficamos paralisados. Devon deu um passo na nossa direção. Vocês queriam aventura, não queriam? Foi quando peguei meu bastão de esqui e lancei na direção dela. Acertou sua perna, e ela cambaleou. Aproveitamos para fugir. Corremos de volta, sem direção, sem mapa, apenas nos guiando pelo instinto e o pânico. Não faço ideia de como encontramos o caminho de volta à base. Foram quase 40 minutos vagando, tropeçando, caindo, ouvindo sons estranhos entre as árvores. E Amir nunca mais voltou. A patrulha de esqui disse que era impossível que alguém tivesse levado a gente até Devils Forest. A trilha havia sido fechada oficialmente em 2006, após um desaparecimento. Ninguém mais devia ter acesso àquela área. Mostramos fotos no celular das meninas, não havia nada. Nenhuma imagem, nenhum vídeo. Apenas arquivos corrompidos e pretos. Nunca mais vi Amir. Nunca mais esquiei em Gladys. E até hoje, às vezes, quando olho para uma floresta nevada, juro que vejo o loiro de Taylor entre as árvores, me esperando. Nessa hora que percebi como o silêncio ao nosso redor era estranho. Nenhum som de outros esquiadores, nenhum barulho de vento, nem mesmo o som das nossas próprias pisadas parecia real. Era como se estivéssemos entrando em outro lugar, uma floresta isolada, fora do tempo. Devon parou e apontou para uma área à frente. Ali é onde começa a trilha, disse, sorrindo. Mas não era mais o mesmo sorriso. A clareira que se abriu à nossa frente parecia errada. Não sei explicar, mas era como se o ar estivesse mais denso. E o chão? Coberto por uma neve que parecia intocada, perfeita demais, como se ninguém jamais tivesse passado por ali. O tipo de lugar que você olha e sabe que deveria ir embora. Amir e Rylan estavam mais adiante, conversando animadamente com as meninas. Devon virou-se para eles e disse algo que não ouvimos. Os dois riram e começaram a descer pela trilha estreita entre as árvores. Isso tá errado, murmurou Jaden ao meu lado. Eu assenti. Vamos buscar eles. E depois dar o fora daqui. Mas antes que pudéssemos dar um passo, ouvimos um grito. Era Rylan. Alto, agudo, desesperado. Depois silêncio. Um silêncio que parecia engolir tudo. Corremos até onde eles estavam. Amir estava parado, olhando para frente, pálido como a neve. Eles sumiram, disse ele, sem virar o rosto.
Elas desapareceram. Não havia mais trilha. Não havia mais Devon. Nem Taylor. Nem pegadas. Nada. Só uma sensação horrível crescendo no estômago, como se fossemos observados. Tentamos voltar. O caminho parecia mais longo, mais confuso. Começamos a ver marcas estranhas nas árvores, como símbolos, talhados no tronco. E uma delas, uma figura com chifres desenhada com algo escuro, talvez sangue seco. No final, conseguimos sair da floresta. Encontramos um patrulheiro, explicamos o que conseguimos. Ele disse que ninguém usa aquela parte da montanha há anos. Que aquela trilha, Floresta do Diabo, foi fechada depois que 2 jovens desapareceram em 2004. Nós nunca mais vimos Rylan, nem ouvimos falar de Devon ou Taylor. A polícia disse que provavelmente era uma brincadeira perigosa. Mas eu sei o que vi. Sei o que senti. E às vezes, quando a neve cai pesada e silenciosa, ainda sonho com aquela floresta. Com os olhos de Taylor observando por trás das árvores. Esperando a próxima vítima.